O Mahabharata de Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2 de Uttaparva. Capítulo 50. Duryodhana descreve tributos feitos para Yudhishthira. Duryodhana disse: ouve agora, ó Bharata, sobre os mais caros artigos que eu vim, pertencentes aos filhos de Pandu, e levados um depois do outro pelos reis da terra. Vendo aquela riqueza do inimigo, eu perdi a razão e mal reconhecia a mim mesmo. E, ó Bharata, escuta enquanto eu descrevo aquela riqueza que consistia em manufaturas e de produtos da terra. O rei de Camboja deu inúmeras peles da melhor qualidade, e cobertores feitos de lã, de pele macia de roedores e outros animais, e do pelo de felinos, todos bordados com fios de ouro. E ele também deu 300 cavalos das espécies Titeti e Kalmacha possuidores de focinhos como os dos papagaios. E ele também deu 300 camelos e um número igual de burras, todas engordadas com azeitonas e pelucha. E brahmanes incontáveis, dedicados à criação de gado e ocupados em trabalhos humildes, para a satisfação do ilustre rei Yudhishthira o Justo, esperavam no portão com 300 milhões de tributo, mas a eles foi negada a admissão ao palácio. E centenas sobre centenas de brahmanes possuidores de vacas em profusão e que viviam nas terras que Yudhishthira tinha dado a eles foram lá com seus belos camandalos dourados cheios de manteiga clarificada. E embora eles tivessem levado esse tributo, a eles foi recusada a admissão ao palácio. E os reis Sudra que moravam nas regiões costeiras levaram com eles, ó rei, 100.000 moças servas do país Carpásica, todas de belas feições e cintura esbelta e cabelo luxuriante e enfeitadas com ornamentos dourados, e também muitas peles de veado ranco dignas até de brahmanes como tributo ao rei Yudhishthira. E as tribos Vairamas, Paradas, Tungas, com os Kitavas que viviam de colheitas que dependiam da água do céu ou do rio e também os que eram nascidos em regiões litorâneas, em florestas, ou países no outro lado do oceano esperavam no portão, tendo a permissão para entrar recusada, com cabras e vacas e jumentos e camelos e vegetais, mel e cobertores e joias e pedras preciosas de várias espécies. E aquele grande guerreiro, o rei Bhagadatta, o corajoso soberano de Pragjyotisha e o poderoso soberano dos Mlechas, na liderança de um grande número de Yavanas, esperou no portão incapaz de entrar, com um tributo considerável composto de cavalos da melhor raça e possuidores da velocidade do vento. E o rei Bhagadatta, vendo a multidão, teve que sair do portão, transferindo através dele várias espadas com cabos feitos do mais puro marfim e bem adornados com ouro e todos os tipos de pedras preciosas. E muitas tribos vindas de diferentes regiões, algumas das quais possuíam 2 olhos, algumas 3 e algumas que tinham olhos em suas testas, e aquelas também chamadas alchimicas, e nichadas, e romarcas, algumas canibais e muitas que possuíam uma única perna, eu digo, ó rei, ficaram no portão, lhe sendo recusada a permissão de entrar. E aqueles diversos soberanos levaram como tributo 10.000 burros de cores diversas e pescoços negros e corpo enorme e em grande velocidade e muita docilidade e famosos no mundo inteiro. E aqueles burros eram todos de tamanho considerável e cor encantadora. E eles foram todos criados na costa de Vanku. E houve muitos reis que deram a Yudhishthira muito ouro e prata. E tendo dado muito tributo, eles obtiveram admissão ao palácio de Yudhishthira. As pessoas que foram lá que possuíam uma única perna deram a Yudhishthira muitos cavalos selvagens, alguns dos quais eram tão vermelhos quanto a cochonilha, e alguns brancos, e alguns que possuíam as cores do arco-íris, e alguns parecidos com as nuvens à noite, e alguns que tinham cores variadas. E eles eram todos dotados da velocidade da mente. E eles também deram ao rei bastante ouro de qualidade superior. Eu também vi numerosos Shinzisacas e Udras e muitas tribos bárbaras que viviam nas florestas, e muitos Vrishnis e Araunas, e tribos obscuras do Himavat, e muitos Nipas e pessoas residentes nas regiões costeiras esperando no portão e lhe sendo recusada a permissão para entrar.
e o povo de Valika deu a ele como tributo 10.000 burros, de tamanho considerável e pescoços negros e que percorriam diariamente 200 milhas, e aqueles burros tinham muitas formas. E eles eram bem treinados e famosos por todo o mundo. E possuidores de proporção simétrica e cor excelente, suas peles eram agradáveis ao toque. E os Valikas também ofereceram numerosos cobertores de textura de lã fabricados em Chim e numerosas peles de veado ranco, e vestes feitas de juta, fibra de planta indiana, e outras entremeadas com os fios tecidos por insetos. E eles também deram milhares de outras vestes não feitas de algodão, possuidoras da cor do lótus. E elas eram todas de textura suave. E eles também deram peles macias de ovelha aos milhares. E eles também deram muitas espadas afiadas e longas e cimitarras, e machadinhas e muitos excelentes machados de batalha afiados fabricados nos países do oeste. E tendo oferecido perfumes e joias e pedras preciosas de várias espécies aos milhares como tributo, eles esperaram no portão, tendo recusado a admissão ao palácio. E os sacas e tucatas e tucaras e cancas e romacas e homens com chifres levando com eles como tributo numerosos elefantes grandes e 10.000 cavalos, e centenas de milhões de ouro esperaram no portão, tendo recusado a permissão para entrar. E os reis dos países do leste tendo oferecido numerosos artigos de valor, inclusive muitos tapetes caros e veículos e camas, e armaduras de diversas cores decoradas com joias e ouro e marfim, e armas de várias espécies, e carros de várias formas e belos modelos e adornados com ouro, com cavalos bem treinados equipados com peles de tigre, e valiosos cobertores coloridos para cobrir elefantes, e vários tipos de joias e pedras preciosas, setas longas e curtas e várias espécies de armas, obtiveram permissão para entrar no palácio sacrificial do Pandava Ilustre. Capítulo 51. Idem. Duryodhana disse: ó, impecável, escuta-me enquanto eu descrevo aquela grande massa de riqueza que consistia em vários tipos de tributos oferecidos a Yudhishthira pelos reis da terra. Aqueles que moram ao lado do rio Sailoda, que fluindo entre as montanhas de Mera e Mandara e desfrutam da deliciosa sombra dos topos do bambu Kishaka, os Kashas, Ekasanas, os Aras, os Pradaras, os Dirgavenos, os Paradas, os Kolindas, os Tanganas, e os outros Tanganas, levaram como tributo pilhas de ouro medidas em dronas, jarros, e erguidas debaixo da terra por formigas e, portanto, chamadas pelo nome dessas criaturas. As tribos da montanha, dotadas de grande força, levaram como tributo numerosos chamaras, escovas longas, feitas de caudas de iaque, chouris, macios e pretos e outros brancos como o brilho da lua, e mel doce extraído das flores que crescem no Himavat, como também da Mishali Champaka, e guirlandas de flores trazidas da região dos Kuros do norte, e diversas espécies de plantas do norte, até de Kailasa, esperaram de cabeça baixa no portão do rei Yudhishthira, e não tiveram permissão para entrar. Eu também vi lá numerosos chefes dos Kiratas armados com armas cruéis e sempre empenhados em atos cruéis, que comiam frutas e raízes e vestidos em peles e viviam nas ladeiras norte do Himavat e na montanha detrás da qual o sol nasce e na região de Karsha no litoral e em ambos os lados das montanhas Loitya. E, ó rei, tendo levado com eles como tributo cargas sobre cargas de sândalo e aloés como também aloé preto, e pilhas de peles valiosas e ouro e perfumes, e 10.000 servas da sua própria tribo, e muitos animais belos e aves de países remotos, e muito ouro de grande esplendor obtido das montanhas, os Kiratas esperaram no portão, não tendo permissão para entrar. Os Kairatas, os Daradas, os Dádivas, os Suras, os Vayamakas, os Audumvaras, os Durvibagas, os Kumaras, os Paradas junto com os Valikas, os Kashmiras, os Gorakas, os Ansakayanas, os Civis, os Trikartas, os Yaldeias, os soberanos de Madras e os Kaikeias, os Amvastas, os Kalkuras, os Tarkshias, os Vastrapas junto com os Palyavas, os Vashatayas, os Mauleias junto com os Kshudrakas, e os Malavas,
Pandrayas, os Paundrayas, os Kukuras, os Sakas, os Angas, os Vangas, os Punras, os Sanavatias, e os Gaias, esses bons e bem-nascidos kshatriyas divididos em clãs regulares e treinados no uso de armas, levaram tributos ao rei Yudhishthira às centenas e aos milhares. E os Vangas, os Kalingas, os Magadas, os Tanraliptas, os Supundrakas, os Dalvalikas, os Agarakas, os Patrornas, os Aisavas, e inúmeros Karnapravaranas, que se apresentaram no portão, ouviram dos guardas do portão por ordem do rei, que se eles pudessem esperar e levar tributo adequado, eles poderiam obter admissão. Então cada um dos reis daquelas nações deu 1000 elefantes equipados com presas semelhantes às hastes do arado e enfeitados com cintas feitas de ouro, e cobertos com cobertores excelentes e, portanto, parecendo lótus em cor. E eles eram todos escuros como rochas e sempre poeirentos, e obtidos dos lados do lago Kamyaka, e cobertos com armadura defensiva. E eles eram também extremamente pacientes e da melhor raça. E tendo feito esses presentes aqueles reis tiveram permissão de entrar. Ó rei, esses e muitos outros, vindos de várias regiões, e inúmeros outros reis ilustres, levaram joias e pedras preciosas para aquele sacrifício. E Chitrarta também, o rei dos Gandharvas, o amigo de Indra, deu 400 cavalos dotados da velocidade do vento. E o Gandharva Tunvuru com muita alegria deu 100 cavalos da cor da folha da mangueira e enfeitados com ouro. E, ó, tu da família de Kuru, o célebre rei da tribo Mlesha chamada Sukaras deu muitas centenas de elefantes excelentes. E Virata, o rei de Matsya, deu como tributo 2000 elefantes enfeitados com ouro. E o rei Vasudana do reino de Pansu presenteou o filho de Pandu com 26 elefantes e 2000 cavalos. Ó rei, todos enfeitados com ouro e dotados de velocidade e força e de toda a energia da juventude, e diversos outros tipos de riqueza. E Ajnasena ofereceu aos filhos de Pandu para o sacrifício 14.000 servas e 10.000 servos com suas esposas, muitas centenas de elefantes excelentes, 26 carros com elefantes unidos a eles, e também todo o seu reino. E Vasudeva da tribo Vrishni, para ressaltar a dignidade de Arjuna, deu 14.000 elefantes excelentes. De fato, Krishna é a alma de Arjuna e Arjuna é a alma de Krishna, e qualquer coisa que Arjuna possa dizer Krishna por certo realizará. E Krishna é capaz de abandonar o próprio céu por causa de Arjuna. E Arjuna também é capaz de sacrificar sua vida por causa de Krishna. E os reis de Chola e Pandya, embora eles tivessem levado inúmeros jarros de ouro cheios do fragrante sumo do sândalo das colinas de Himalaia, e carregamentos de madeira sândalo e aloés das colinas Darduras, e muitas joias de grande magnificência e bons tecidos trançados com ouro, não obtiveram permissão de entrar. E o rei dos Singalas deu aquelas melhores das pedras preciosas nascidas no mar chamadas de lápis lazuli, e pilhas de pérolas também, e centenas de cobertores para elefantes. E numerosos homens de cor escura, com os cantos de seus olhos vermelhos como cobre, vestidos em roupas enfeitadas com pedras preciosas, esperaram no portão com aqueles presentes. E inúmeros brahmanes e kshatriyas que tinham sido vencidos, e vaisyas e sudras servidores, por amor a Yudhishthira, levaram tributos ao filho de Pandu. E até todos os mleshas, por amor e respeito, foram até Yudhishthira. E todas as classes de homens, bons, indiferentes e inferiores, pertencentes a numerosas raças e vindos de diversas terras, fizeram da habitação de Yudhishthira o epítome do mundo. E vendo os reis da terra oferecerem aos inimigos esses presentes excelentes e valiosos, eu desejei a morte por causa da aflição que senti. E, ó rei, eu agora te falarei dos empregados dos Pandavas, pessoas para quem Yudhishthira fornece alimento, cozido e não cozido. Há 100.000 bilhões de elefantes montados e cavalaria e 100 milhões de carros e incontáveis soldados de infantaria. Em um lugar mantimentos crus estão sendo medidos, em outro eles estão sendo cozidos, e em outro lugar as comidas estão sendo distribuídas. E as notas dos festejos são ouvidas em todos os lugares.
E entre os homens de todas as classes eu não vi nenhum na mansão de Yudhishthira que não tivesse comida e bebida e ornamentos. E 88.000 brahmanes na Taka levando vidas domésticas, todos sustentados por Yudhishthira, com 30 servas dadas a cada um, satisfeitos pelo rei, sempre rezam com os corações satisfeitos para a destruição dos inimigos dele. E 10.000 outros ascetas com a semente vital parada comem diariamente de pratos dourados, no palácio de Yudhishthira. E, ó rei, e a Ginazeni, ela mesma sem ter comido, diariamente vê se todos, inclusive até os deformados e os anões, comeram ou não. E, ó Bharata, somente 2 não pagaram tributo ao filho de Kunti, os Panchalas, por causa do seu relacionamento por casamento, e os Andakas e Vrishnis por causa da sua amizade. Capítulo 52. Idem. Duryodhana disse: aqueles reis que são reverenciados por todo o mundo, que são devotados à verdade e que estão empenhados na prática de votos rígidos, que possuem grande conhecimento e eloquência, que conhecem totalmente os Vedas e seus ramos como também os sacrifícios, que têm piedade e modéstia, cujas almas são devotadas à virtude, que possuem fama, e que desfrutaram dos majestosos ritos de coroação, todos servem a e adoram Yudhishthira. E, ó rei, eu vi lá muitos milhares de vacas selvagens com igual quantidade de recipientes de cobre branco para a ordenha delas, levadas para lá pelos reis da terra como presentes sacrificais para serem dados por Yudhishthira aos brahmanes. E, ó Bharata, por banhar Yudhishthira na conclusão do sacrifício, muitos reis com a maior espontaneidade, eles mesmos levaram lá em um estado de pureza muitos jarros excelentes, contendo água. E o rei Valika levou lá um carro decorado com ouro puro. E o próprio rei Sudakshina uniu a ele 4 cavalos brancos da raça Camboja, e Sunita de grande poder, ajustou o mastro mais baixo e os soberanos de Shedi com as próprias mãos ergueu e ajustou o mastro da bandeira. E o rei do país do sul ficou preparado com a cota de malha, os soberanos de Magadha com guirlandas de flores e a proteção para a cabeça, o grande guerreiro Vasudana com o elefante de 60 anos de idade, o rei de Matsya com os equipamentos do lado do carro, todos revestidos com ouro, o rei Ekalavya com os sapatos, o rei de Avanti com diversos tipos de água para o banho final, o rei Shekitana com as aljavas, o rei de Kasi com o arco, e Salya com uma espada cujo punho e alças eram adornadas com ouro. Então Daunya e Vyasa, de grande mérito ascético, com Narada e o filho de Asita, Devala, ficando na frente, realizaram a cerimônia de borrifar a água sagrada sobre o rei. E os grandes rishis com corações alegres se sentaram onde a cerimônia de borrifar foi realizada. E outros ilustres rishis conhecedores dos Vedas, com o filho de Jamadagni entre eles, se aproximaram de Yudhishthira, o dador de grandes presentes sacrificais, proferindo mantras todo o tempo, como os 7 rishis se aproximando do grande Indra no céu. E Satyaki de bravura inconfundível segurou o guarda-sol sobre a cabeça do rei. E Dhananjaya e Bhima estavam empenhados em perfumar o rei, enquanto os gêmeos seguravam um par de chamaras, chouris, nas mãos. E o próprio oceano levou em uma eslinga aquela grande concha de Varuna que o artífice celeste Visvakarma construiu com 1000 nísticas de ouro, e a qual Prajapati tinha, em um kalpa anterior, oferecido a Indra. Foi com essa concha que Krishna banhou Yudhishthira depois da conclusão do sacrifício, e vendo isso eu perdi os sentidos. As pessoas vão para os mares do leste e do oeste também para o sul. Mas, ó Pai, ninguém exceto as aves podem ir ao mar do norte. Mas os Pandavas expandiram seu domínio até lá, pois eu ouvi centenas de conchas que foram trazidas de lá serem sopradas, na mansão sacrificial, indicativas de júbilo auspicioso. E quando aquelas conchas eram sopradas simultaneamente os meus cabelos se arrepiavam. E aqueles entre os reis que eram fracos em resistência caíam. E Drishtadyumna e Satyaki e os filhos de Pandu e Keshava, esses 8, dotados de força e coragem e vistosos em aparência, vendo os reis privados de consciência e eu mesmo naquela situação, riam às gargalhadas. Então Vibatsu, Arjuna, com o coração alegre deu, ó Bharata, aos principais brahmanes 500 bois com os chifres incrustados com ouro.
E o rei Yudhishthira, o filho de Kunti, tendo terminado o sacrifício Rajasuya, obteve, como o sublime Harishchandra, tal prosperidade que nem Rantideva nem Nabaga, nem Jalvanasva, nem Manu, nem rei Prithu, o filho de Vena, nem Bhagirata, e Ayati, nem Nausha, tinham obtido igual. E vendo, ó, exaltado, essa prosperidade do filho de Prita, a qual é como a que Harishchandra tinha, eu não vejo o menor bem em continuar a viver, ó, Bharata. Ó, soberanos de homens, uma canga que é atada aos ombros dos bois, por um homem cego fica solta. Pois esse é o caso conosco. Os mais jovens estão crescendo enquanto os mais velhos estão decaindo. E vendo tudo isso, ó, chefe dos Kurus, eu não posso ter paz nem com a ajuda da reflexão. E é por isso, ó, rei, que eu estou mergulhado na dor e me tornando pálido e emaciado.